Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Queridos, queria aproveitar a oportunidade também da gente ter um pouco de um tempo aqui também para refletir sobre essa realidade de gratidão. E eu gostaria que você abrisse comigo o Salmo 118. Salmo 118 é um final de um grupo de salmos que são considerados de salmos de halel, de louvor, de gratidão ao Senhor. E muitas vezes eles eram entoados principalmente em momentos de celebração comunitária. Seja até mesmo, quem sabe, de uma exaltação de um rei que estava ali sendo coroado, de louvor ao Senhor por conta disso. Ou até mesmo de cantos de vitória, como é um pouco do que a gente vai ver aqui. Mas gostaria que a gente olhasse algumas coisas e alguns versículos específicos. A gente não vai olhar todo o Salmo, mas gostaria que a gente olhasse algumas coisas que ele nos orienta, que ele nos chama a pensar. Primeiro eu gostaria que você olhasse comigo os versículos 1 até o versículo 4. Ele diz assim: Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou talvez na sua versão, porque o seu amor leal dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. O autor aqui, ele começa convocando ao povo, essa congregação que é ali então reunida, como se talvez a gente estivesse, no momento de louvor aqui, o próprio Lucas chegasse aqui na frente e nos convidassem a ter um momento de louvor ao Senhor. E é isso que ele começa dizendo. Ele começa, deem graças ao Senhor, elogiem, louvem ao Senhor, digam aquilo do qual merece ser louvado ao Senhor. E aí ele nos dá a razão do porquê nós somos chamados a fazer isso. Porque Ele é bom. E aqui, queridos, é interessante a gente pensar sobre as nossas vidas e principalmente sobre esse chamado aqui que o salmista nos coloca. Nós devemos louvar ao Senhor por quem Ele é e não pelas circunstâncias do qual nós vivemos. Isso é óbvio. Todos os irmãos sabem disso. A gente estava ontem aqui conversando um pouco do culto de oração e eu lembro que o Du falou sobre isso. Fácil a gente dizer, não olha as circunstâncias, não, né? Mas é difícil quando as circunstâncias não vão bem. É difícil encher o nosso coração de gratidão quando as coisas não estão bem. Muitas vezes, porque talvez numa alma turbulenta, numa circunstância difícil, nós nos esquecemos, principalmente do porquê nós somos gratos. E é interessante porque o salmista aqui nos convida então a louvar ao Senhor, não pelas circunstâncias de qual nós estamos vivendo, e é isso que nós precisamos refletir. O chamado aqui é porque o Senhor é bom, por quem Ele é. Isso já deveria encher o nosso coração de gratidão. Nosso coração de gratidão porque nós temos um relacionamento com este Deus que é bom. E queridos, a realidade é que nós podemos entender essa questão da bondade de Deus de uma forma diferente daquilo que nós somos. Porque Deus, Ele age de forma bondosa porque Ele é bom. Nós não somos bons. E ainda assim, muitas vezes, somos capazes de agir de forma bondosa com pessoas. Mas Deus, Ele é bom, sempre bom. Ele é isso. Talvez se nós olhássemos talvez lá para 1 João, quando nós vamos entender aquilo que João nos ensina, que Deus é amor,
a definição de amor que nós temos, nós precisamos compreender a partir de quem Deus é. Assim também a realidade da bondade. Nós precisamos dar graças ao Senhor, louvar a Ele, viver uma vida com um coração cheio de gratidão a Ele, por quem Ele é. Ele ainda continua e afirma então essa bondade, principalmente porque Ele demonstra misericórdia. Esta misericórdia, ou este amor leal, esse agir de Deus para conosco, apesar de nós. E isso que é interessante. A bondade de Deus, ela não é medida a partir de quem nós somos. A bondade de Deus, o derramar dele, da sua misericórdia, da sua graça sobre nós, é a partir dele mesmo. E graças a Deus por isso. Porque se nós recebêssemos aquilo que de fato nós merecemos, acho que você sabe muito bem o que você merecia de Deus. Nós merecemos de fato o castigo eterno, estar longe de Deus. Ele tem todo o direito, se ele quisesse, mandar um fogo aqui e fazer um churrasco de todo mundo. Porque nós somos maus. Mas Deus é misericordioso. Deus, ele derrama a sua misericórdia. E é interessante que ele nos chama a refletir de que esse amor leal, essa misericórdia, ela dura para sempre. Na expectativa de quem está dizendo isso, de quem confia no Senhor, de que a sua misericórdia de Deus, a misericórdia que Deus tem para conosco, ou tem para com o salmista, ou até com um povo aqui, não é uma misericórdia que dura alguns minutos e eu não tenho certeza se amanhã vou experimentar desta misericórdia. Ou não só isso, se eu tenho a certeza de que talvez hoje, como povo de Deus, eu consigo confiar na sua misericórdia, mas e os meus filhos? Será que Deus vai cessar a sua misericórdia, o seu amor leal para com eles? Será que Deus não vai fazer isso com as próximas gerações, os meus netos, os meus bisnetos? Será que eles experimentarão disso? E a certeza que o salmista está dizendo é que a misericórdia de Deus, o amor leal de Deus, dura para sempre. Porque nós estamos falando deste amor leal, desta misericórdia, muito tempo depois de quando o salmista escreveu isso. E nós podemos experimentar disso. Mas quem experimenta disso? E esse é o chamado aqui do salmista. Ele vai refletir ali nos versículos 2 a 4, em que ele diz: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Aqui parece ser até um pouco repetitivo, porque ele está dizendo quanto a casa de Arão é uma realidade de ser o povo de Israel da mesma forma. Mas aí ele termina no versículo 4 trazendo uma outra informação de quem deveria afirmar que Deus tem misericórdia que dura para sempre. Ele termina dizendo: digam, pois, os que temem o Senhor. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Temor ao Senhor não é um medo apenas de refletir sobre quem Ele é e querer uma distância, mas é um amor que nos traz reverência. É de reconhecer quem Deus é e assim o amá-lo e respeitá-lo. Nós que podemos temê-lo, podemos confiar nele, podemos então dizer que a sua misericórdia dura para sempre. E é interessante porque ele continua o salmo. E ele nos afirma algumas coisas do porquê que nós podemos ter essa certeza, principalmente daquilo que ele experimentou do Senhor. E talvez esse seja o seu coração hoje. Talvez seja isso que de fato tem trazido à tona do seu coração. Que é o que seria o resumo aqui no versículo 5, do qual ele vai dizer desde o 5 até o versículo 18. Mas ele diz ali no versículo 5, na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. Nós podemos dar graças ao Senhor, porque nós não temos um Deus distante. Nós não temos um Deus que Ele é alguém que pouco se importa com a nossa necessidade, com a nossa realidade. Mas é um Deus, assim como o salmista coloca, que no momento de angústia, no momento em que a sua alma estava ali sofrendo, no momento em que talvez ele não tinha o que fazer, e depois você pode até, se quiser, continuar os versículos, onde você vai ver uma realidade até mesmo de humilhação por inimigos.
de sofrimento real e presente, nesta angústia, ele invoca o Senhor e o Senhor o ouve e traz salvação. Queridos, nós podemos experimentar disso hoje, mas principalmente quando nós olhamos no ponto máximo de nossas vidas, do qual em um momento de angústia, ou pelo menos de uma reflexão profunda da nossa vida, nós reconhecemos que nós não conseguimos salvar nós mesmos. De que a maior angústia da nossa alma, que seria de viver o castigo eterno de Deus, e clamamos por sua graça que nos salva, e Ele derramou ela sobre nós. Se nós temos essa certeza, quanto mais em outras circunstâncias da vida, do qual nós podemos enfrentar de grande angústia, de grande sofrimento, mas com a certeza de que quando clamamos, Ele também nos ouvirá, porque Ele já nos salvou por toda a eternidade, e Ele pode derramar a sua graça, hoje, na circunstância do qual nós vivemos. E aí ele continua o Salmo, então, contando sobre isso. Mas ali no versículo 21, então, ele traz essa realidade, dessa resposta diante da salvação, que é o que ele diz: graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Ele primeiro afirma, ele convida as pessoas, todo o povo, toda a congregação, então, a louvar ao Senhor. Porque ele experimentou do Senhor algo do qual só ele poderia experimentar, que é da angústia ser ouvido por este Deus. E queridos, nós também, na nossa realidade, de maneira pessoal, experimentamos isso do Senhor. E isso resulta no salmista, então, de dar graças, porque Deus o escutou e trouxe salvação. E assim, então, ele convida novamente todos, no versículo 29, dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com certeza, todos nós aqui temos motivos imensos para louvar ao Senhor, por gratidão. Mas talvez se o seu ano não foi nada fácil, talvez se você diria e falasse assim: eu tenho motivos de gratidão, mas os meus motivos de pedir a Deus foram muito maiores do que talvez os motivos de gratidão. Esse salmo talvez nos lembra que a principal razão pelo qual nós somos gratos ao Senhor é porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E nós podemos confiar em sua misericórdia. Que você louve ao Senhor com sua vida. Que o seu coração seja grato de forma constante, não apenas pelas circunstâncias, mas porque Deus é bom. Porque o nosso Pai é bom. Porque Ele é bom. E Ele derrama sobre a sua vida a sua misericórdia, o seu amor leal a cada dia sobre você. E que nós possamos confiar nessas verdades. Amém? Eu não sei o que você colocou no papelzinho, mas diante daquilo que a gente colocou, um dos privilégios que nós temos de louvar ao Senhor, e louvar ao Senhor em comunidade, em igreja, eu queria te desafiar agora a fazer o seguinte: você em família, que colocou aí no papelzinho os pedidos, junta com uma pessoa que está do seu lado, uma outra família. Compartilha rapidamente. Talvez se você colocou talvez aí frente e verso do papel, né, quem sabe, pode ser até. Pensa talvez uns 3, 4 ali que são prioridade, que talvez você fale: ó, isso aqui eu não posso deixar de agradecer ao Senhor. Compartilha com a pessoa que está aí, com a família que está do seu lado. E orem uns pelos outros também, em gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.